E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área. A gente conversar aqui um pouquinho sobre a dor que aflige todos os traders, tá? Vamos falar aqui sobre o stop, tá bom? O stop, pessoal, como vocês já sabem, tá? É o que? É o seu amigo caso você tenha tido a leitura errada, né? Caso o preço vá contra a sua operação, tá? Então o stop, pessoal, vai evitar que vocês tenham perdas maiores. Coloque isso na cabeça. Então, quando você estopa, não quer dizer que você esteja errado, tá? Quer dizer que o mercado foi para o lado oposto ao que você previa, tá? Por quê? Porque as operações são baseadas em probabilidades. Então, existe uma probabilidade de não acontecer o que você está prevendo na movimentação dos preços, tá, pessoal? Então, o stop está ali para evitar com que vocês percam muito dinheiro ou até quebrem a conta, tá bom? E na minha opinião, só existem três tipos de stop, tá? Não existe mais do que esses três. E aí eu queria conversar com vocês aqui para que fique claro, tá? E a partir daí vocês tomem as decisões de acordo com o teu modelo operacional e o seu gerenciamento de risco, tá bom? Então vou aqui dividir a minha tela, tá? Vou aqui aumentar a letrinha para vocês poderem enxergar bem, tá bom? Então vamos lá, galera. Os três tipos de stop, tá? Número um, que é o mais conhecido de vocês, tá? É o famoso stop técnico, tá bom? Ou seja, você vai fazer a leitura do gráfico, vai fazer a sua entrada e você vai ver aonde é o stop técnico. Se você entra na compra, seria no fundo prévio. Se você entra na venda, seria no topo prévio. Tá? Então esse é o stop técnico. Ah, Roy, mas se eu entrar no PFR? É no fundo do PFR. Né? Se eu entrar numa mãe grávida, é no fundo de uma mãe grávida, tá? Então o stop técnico, ele é definido sempre num fundo prévio ou num topo prévio, tá? Então esse é o stop técnico, tá bom, pessoal? Segundo stop, tá? Você tem o stop de cutucada, tá? O que que é o stop de cutucada, tá? O mini índice, tá? Principalmente ele vai atrás de liquidez, tá? Onde é que você tem a liquidez, pessoal? Tá no stop da galera. Então, às vezes ele vai lá, pega o stop do pessoal e continua o rumo dele, seja na alta ou seja na baixa, tá? Então, o stop de cutucada, ele foi criado justamente para você evitar essa violinada. Qual é o problema do stop? Bom, antes, como é o stop de cutucada? Depois eu vou entrar aqui e explicar para vocês direitinho no desenho, tá? Mas o stop de cutucada, o risco dele é o que? Ele ultrapassar o seu stop técnico e aí você ficar com um stop maior do que o stop técnico. Então, antes de você entrar na operação, você já tem que definir se vai pelo stop técnico ou pelo stop de cutucada, tá bom? E o terceiro stop, pessoal, é o stop que somente a galera da comunidade C4 utiliza, tá? Que é o stop da short contrária, certo? Ou seja, é um stop móvel, tá? Hoje eu utilizei na minha operação esse stop da short contrária. Então, vejam depois o vídeo sobre as operações de hoje, dia 29 de setembro, para vocês verem o que é o stop da short contrária, tá bom? Então, pessoal, não existe outro tipo de stop. Não existe o stop, vou rezar para Deus, dá para Papai do Céu.
Não existe. Ou você tem o stop técnico, ou você tem o stop de cutucada, ou você tem o stop da short contrária. Importantíssimo. Isso tudo tem que ser decidido antes de entrar na operação. Não adianta durante a operação você mudar de ideia. Por quê? Dois motivos. Primeiro, então isso é um erro. Estopar não é um erro, certo? Agora, você mudar o stop no meio da tua operação e ser estopado, você errou, tá? E o segundo motivo, que eu já esqueci sobre o que eu estava falando, mas tudo bem. Vamos ver aqui os 3 tipos de stop para vocês verem exatamente o que eu estou falando, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o stop técnico, tá? Então você vem aqui, o preço está subindo, tá? Aí ele vai, começa a cair, tá bom? Aí vai e começa a subir, tá? Vamos dizer que você tenha entrado na formação desse pivô. Qual é o stop técnico? O stop técnico é no fundo prévio desse caso, tá? Vamos dar outro exemplo. Vamos dizer que ele esteja caindo, certo? Aí tem divergência, né? Vocês viram que tem divergência, certo? Forma aquele lindo PFR, tá? Vamos dizer que você tem entrado aqui no PFR. Qual é o stop técnico? É um tique abaixo do PFR, tá? Então, esse é o stop técnico, pessoal, tá bom? Ou seja, você identifica o fundo prévio, nesse caso que a gente está entrando na compra, tá? Ou você identifica o topo prévio, se entrar na venda, certo? E não muda teu stop, é o stop técnico, tá bom? Beleza. Como é o stop de cutucada? Tá? Vamos dizer que nesse primeiro exemplo o preço comece a cair. Tá? Então o preço caiu, certo? O teu stop ele está onde? Ele está nesse ponto aqui, tá? Mas como eu mencionei, o mini índice ele adora violinar porque ele precisa de liquidez para seguir o caminho dele. Tá? Então ele vai, pega o stop dessa galera toda e depois o que ele faz? Ele sobe e vai para o alvo. Tá? Então, esse é o stop de cutucada, ou seja, o candle que ultrapassar o teu stop técnico, você não vai estopar e você automaticamente vai mover o seu stop para a mínima do candle que ultrapassou o fundo prévio. Se for um topo, você vai mover o teu stop para a máxima do candle que ultrapassou o topo prévio. Então isso se chama o stop de cutucada. Qual é o problema do stop de cutucada, tá? Se sair uma notícia ou se ele tiver uma região perigosa onde ele pode caminhar mais, tá? O teu stop pode ficar muito mais caro, né? Então, por exemplo, nesse segundo exemplo, tá? Imaginem que o preço da entrada começa a cair, sai uma notícia e vai lá embaixo. Olha só o tamanho que ficou o teu stop, né? Ficou bem maior do que o stop técnico no fundo anterior. Aí você imagina se você é estopado aqui. Ou seja, o stop foi muito maior do que o stop prévio, que era o stop técnico, tá? Então, pessoal, o risco do stop de cutucada é justamente esse, é você ter um stop muito maior do que você deveria. Então, o que vocês podem fazer para tomar essa decisão? Primeiro é leitura de contexto, tá? Então, porra, é um pullback.
Se é um pullback, a chance dele continuar a subida é maior, né? Agora, se é num ponto de reversão e você ainda tem alvos para baixo ou para cima, a chance dele continuar o caminho dele e alongar ainda mais o stop é maior. Então, o contexto vai te ajudar a você perceber se vai fazer o stop técnico ou o stop de cutucada, tá bom? Então, vimos aqui os dois primeiros stops, tá? Agora vamos ver o stop da short contrária, tá bom? Então, deixa eu apagar tudo aqui para a gente refazer. Esse é um stop, pessoal, que ele pode fazer com que você saia até no gain, tá? A gente utiliza muito quando a tendência é muito forte e a gente não quer pagar para ver, tá? Então vamos lá, vamos dizer que o preço está caindo, né? Aí ele vai e faz um PFR, tá? Logo depois desse PFR, ele faz um outro candle, tá? Com uma mínima um pouquinho acima. Ou seja, aqui você pode fazer o que? Você pode traçar uma short nessas duas mínimas, tá? Então, a partir do momento que algum candle, né, vamos dizer que ele abre aqui, vem aqui e o próximo candle faz o quê? Abre rompendo a short contrária. Se ele abre rompendo a short contrária, o que que você vai fazer? Você é obrigado a estopar se ele perder essa mínima. Por quê? Porque ele perdendo essa mínima, ele tem grande chance de testar o fundo prévio. E aí você sabendo que essa probabilidade existe, por que que você vai arriscar perder mais pontos ainda esperando o stop técnico? Tá? Então, por exemplo, nessa semana ele evitou que a gente tivesse dois losses e ainda saísse no gain. Então isso tem que ser avaliado, tá? E aí o que que acontece? Como você teve saídas aqui e o teu médio veio para baixo, você acaba sendo estopado no gain, tá? Então esse é o stop da short contrária, tá, pessoal? Então isso tudo vocês têm que decidir antes da operação. Por exemplo, pô, Roy, mas como é que eu vou fazer se eu ainda não tenho essa mínima e ainda não tenho a short contrária, né, para poder decidir o stop? Claro, muito simples, né? O que que você vai fazer? O meu stop prévio é aqui, ou de cutucada, mas se ele formar uma short contrária, eu vou mudar para short contrária. Por quê? Porque eu estou numa posição muito complicada. S&P está caindo forte, né? Tô muito ali numa tendência de baixa, né? Porra, tá ali próximo da média ou próximo da VWAP. Cara, por que que eu vou arriscar? Então, na minha cabeça tá, eu entrei com o stop técnico, mas caso faça uma short contrária, eu já tomei a decisão de estopar pela short contrária, tá? Então é isso que vocês têm que ter na cabeça, são essas decisões que vocês têm que tomar, tá, pessoal? Não adianta no meio do trade, certo? Tomar uma decisão que seja contrária àquilo que você predeterminou a fazer, porque vai dar M, pessoal. Vocês não vão conseguir estopar, tá? E vão acabar tendo uma perda ainda maior. Então, importantíssimo, pessoal, recapitulando, tá? Ou é o stop técnico, ou é o stop de cutucada, ou é o stop com a short contrária. Fora esses três, pro mini índice, esqueçam. Vejam que aqui eu não estou falando stop gain, stop barra barra. Aí é outra coisa. Aí vocês já estão no lucro, podem entrar nos 5 minutos e fazer o stop barra barra para não entregar nada.
tá? Eu não estou falando disso. Isso vocês podem fazer, eu até faço às vezes, tá? Agora, se vocês tiverem o stop inicial decidido, não mudem. Vão até o final naquele stop. Ah, Roy, mas aí na hora, porra, eu pensei que pode dar o cutucada, ele comer a liquidez e ir embora. Gente, isso pode ser decidido antes. Então você chega e fala, porra, existe a possibilidade de cutucada? Beleza, então eu vou entrar com a mão menor para ele ir ainda além 200 pontos e eu não perder mais do meu financeiro que eu pré-determinei a perder. Simples assim. Então você decidiu antes. Agora, se você entra com a mão e o stop de cutucada vai fazer você perder um valor acima do que você determinou, gente, aí esquece. Aí você está mudando no meio do caminho o teu stop, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, tchau, tchau.